think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí, pessoal, bora aí continuando nossa semana 10, nossa primeira semana de relatividade restrita, né? Então, segunda parte da nossa introdução. Uma coisa que eu não falei em outro vídeo, não lembrei agora aqui, é que a partir daqui é Landau. É Landau mesmo. A gente vai mais ou menos umas 100 páginas do Landau, assim, rapidão nessas 3 semanas. E pode esquecer Griffiths, é muito... Esses livros assim, de eletromagnetismo, quando fala de relatividade, é muito, muito superficial. Não dá para seguir, não. Então aqui é o Landau mesmo. Então vamos embora. Então aqui tem várias coisinhas, né? Então digamos assim, o que a gente tem da outra aula? A gente terminou basicamente mostrando que aquela quantidade que a gente definiu, chama de intervalo, aquele d², ele é invariante com relação a referenciais inerciais, né? É o mesmo valor para todo referencial inercial. Então a gente pode tirar consequências disso, né? Então eu vou começar a trabalhar, basicamente é isso. Dessas consequências, né, então a gente vai achar a relação entre eles, né? A gente vai resolver, na verdade, a equação. Assim, d² é igual a d'². Escreve dx dt de um lado, dx' dt' do outro. E aí, como é que você escreve digamos, x e t em função de x' e t' ou vice-versa, né, para satisfazer essa equação? É isso que a gente vai fazer, né? Então a gente vai achar essa relação, todas as possíveis soluções dessa equação, que tem 10 soluções diferentes, né? Aqui tem, e depois uma delas, né, uma classe delas dá uma transformação de Lorentz, que é a parte mais interessante, e daí, consequência de transformação de Lorentz, tem o que chama de dilatação do tempo, contração do espaço, a gente chega nisso, né, e depois vamos falar um pouquinho de tempo próprio. Tem bastante assunto, mais um vídeo bem grande, o próximo é curtinho, então vamos começar logo. Qual a ideia? Então a gente tem isso daqui, essa igualdade, por um argumento, por um migazinho, por um somebody love, a gente concluiu isso, né? Por um referencial inercial K, por um K', eles não coincidem o tempo, não coincidem o x, não coincidem o t, mas coincide a diferença do quadrado. Aqui, o d². Né? Lembra sempre que eu falo diferença do quadrado entre x e t, mas sempre tem um c aqui no meio, né, isso aqui tem dimensão de comprimento. Então esse aqui é invariante para todo referencial inercial. Implicações dessa equação, né? Então, digamos assim, a gente vai achar as soluções dessa equação, né? E vamos ver que no final das contas a gente vai repetir o mesmo argumento de homogeneidade, isotropia do espaço, do tempo, e por aí vai, né? Os argumentos que a gente chegou para mostrar aqui, a gente vai ver, digamos assim, em termos práticos, né, o que eles significam, né, em termos, digamos, matemáticos, em termos mais concretos. A questão da homogeneidade do espaço, né? Então você tem dois referenciais inerciais, observando alguma coisa aqui. Esse está centrado aqui, o outro está centrado ali, né? Aqui é um vetor A com relação a K, né? O vetor A liga o K ao K'. Então observando esse cara, nesse aqui, para o K, aqui está uma posição x, um certo distante t, e para o K' está uma posição x' e um t'. Agora a questão, qual é a relação entre x e t', para esse caso? Eles só estão deslocados aqui no espaço, né? Então digamos que se aqui é um vetor x, aqui é o vetor x', né? Então a mais x' é igual a x, né? Então isso, né? X' é igual a x menos a, tá certo, né? E vão, além deles estarem deslocados,
no espaço, vamos supor que os relógios deles têm uma diferença, né? Mas uma diferença fixa. Digamos, esse fenômeno, esse cara disparou o relógio dele no zero. Vamos supor que esse daqui estava prestando atenção, ele disparou o relógio dele antes, né? Então, quando aqui o movimento começou, aqui estava no 10 segundos e aqui estava no zero, né? Então, digamos, aqui tem ou aqui ao contrário, né? Vamos supor que T0 é positivo, né? Então, quando esse cara, digamos, estava esse cara estava no 10, esse aqui está no zero, falei ok. Mas então, ele é deslocado para uma constante, mas o ΔT' é igual ao ΔT, né? O ΔX' é igual ao ΔX. Né? Então, você pega aqui infinitesimal, obviamente, isso aqui é a solução de ds' quadrado. Né? Então, na verdade, o que você diz? Você diz que isso aqui tem a diferença entre esses dois referenciais iniciais é uma translação tanto no espaço, estão uma constante no espaço, e translação no tempo, né? Uma constante aqui no tempo. Então, isso aqui, digamos, aqui está simbolizando que esse relógio aqui você pode começar de qualquer lugar, né? Aqui pode começar do zero, mas esse aqui pode começar de menos 10, de 10, e por aí vai. Então, aquela ideia, para todo referencial inicial, o tempo, digamos assim, a homogeneidade do tempo. E a homogeneidade do espaço. Esse está aqui, mas ele poderia estar aqui. O que eu estou chamando de K' poderia ser o próprio K quando você faz uma translação. Essa é a simbologia. Você pode trazer ele daqui para cá e mexer o relógio dele por uma constante, né? Que não muda o dt, não muda o dx, então não muda o ds quadrado. Então esse aqui é inercial, esse aqui continua sendo inercial. Essa é a ideia. A isotropia do espaço aqui não tem direção preferencial. Então se esse cara está observando alguma coisa que vamos supor que para ele aqui é o eixo z, se o eixo z fosse aqui, né, ou se aqui você tem outro referencial, né, outro sistema de referência, né, que eles estão com o mesmo relógio, compartilham, até bater aqui no mesmo ponto, tem a mesma origem, mesmo relógio, só que os eixos são tortos, né, estão rotacionados. Né. Então, se o K é inercial, você pegou ele e rodou, né, então qual seria essa transformação que liga os dois? Aqui você pode, eu estou escrevendo em índice, mas isso daqui você pode escrever assim, é uma matriz de rotação. Isso aqui é uma coluna, né, digamos x, y, z, aqui x', y', z', e aqui é uma matriz 3x3 no caso. Então essa matriz pega e roda. Né. Qual é a propriedade que essa matriz tem que ter? Isso não vem, acho que já viram, em física matemática. Essa aqui é uma matriz ortogonal. Né. Então ela tem a transposta inversa, e aqui no caso uma transformação contínua, eu posso tirar esse cara aqui e entortar continuamente daqui até aqui. Então aqui essa matriz aqui tem determinante 1. Qualquer coisa, se tiver dúvida, que a gente pergunta. Mas aqui está assim, né? Aqui tem uma soma. Então eu dou, aqui é linha e coluna da matriz, né? Aqui é o índice da coluna. E aqui é o índice dessa coluna. Ou desculpa, o índice da linha, né? Linha da coluna. Então eu digo aqui linha 1, né? x1. Você pega e fixa 1 e soma aqui, né? Então esse R1, x'1 mais R1, 12, x'2 e R13, x'3. Né? 2, mesmo, boto 2 aqui e faz a soma e tal. Mas se essa matriz tem essa propriedade, que eu chamo de matriz de rotação, depois eu vou dar exemplo dela, ela tem essa característica, a transposta inversa. Então o que é a distância ao quadrado que esse cara está medindo? Né? Esse daqui. Vamos escrever em termos do que o outro está medindo, aqui com linha. Então é dx vezes dx. Né? Então aqui tem uma soma, e aqui tem a soma desse que é o produto escalar. Só que agora, como aqui é tudo índice, eu posso escrever a ordem que eu quiser. Aí eu escrevi aqui x'j, x'l, r e j. Só que repara que essa soma, quando você multiplica a matriz, você multiplica linha e coluna. Mas aqui nessa soma está linha com linha. Não tá certo o do produto. Na verdade, o produto, tem um produto de matriz aqui, mas o produto não é essa matriz com essa matriz. Se você for olhar, R, digamos, e L é a transposta de R, L, I. É só invertir. Né? Então agora está certo aqui, ó. Você está multiplicando aqui linha e coluna. Então quando você está somando, agora está certinho. Então na verdade isso aqui é o produto é linha L, coluna J, do produto da transposta de R com R. Só que a transposta de R é inversa. Então aqui dá R inversa vezes R, então está matriz de unidade. Então aqui linha e coluna da matriz de unidade é delta LJ.
Então você faz a soma aqui, vamos supor que eu somei L, todo L vai dar zero, exceto quando o L for J, vai ficar dx' J, que é dx². Então o dx² fica invariante. Eu não estou mexendo no t, o mesmo t, então dt' igual a dt. Novamente, o ds² fica o mesmo. Então, quando da homogeneidade do espaço, você tem 3 parâmetros. Você pode pegar o referencial inicial e deslocar ele no espaço, na direção x, y, z. Né? Então, tem 3 transformações diferentes que não mudam. O ds². Então, se o primeiro inicial, o outro inicial. Com o tempo, a homogeneidade do tempo tem mais um parâmetro. 4. Aqui, com rotação, você tem mais 3, porque você pode rotacionar o eixo x, eixo y, eixo z fixo, eixo x fixo, eixo y fixo. Aqui eu vou até escrever explícito. Aquela matriz que eu estou escrevendo, se você quiser, se acha confuso o índice, faz tudo com matriz, não tem problema. Isso aqui, digamos, seria a transformação, uma rotação no eixo xy, z fixo. Aí bota aqui coluna x', y', z', multiplica. Você vai achar x, y, z. Aqui isso vai ser igual a coluna x, y, z. Você pode rodar também deixando o y fixo. Pode rodar deixando o x fixo. Para que eu fiz uma brincadeira, aqui eu botei o sinal de menos aqui, o sinal de menos. Um desses tem que ter sinal de menos porque esse aqui tem determinante 1. O determinante, como aqui é 1, né? O determinante é isso vezes isso. Então cosseno quadrado menos seno quadrado. Então cosseno quadrado mais seno quadrado. Então, mas é normal na literatura o z e o x está o menos o mesmo sinal e no y está no outro. Isso é um negócio que é padrão, mas é só porque está dizendo para que direção você está rodando. Aí você tem que fazer um desenho e ver. Geralmente você pega livre e vai estar ao contrário, muitas vezes. Mas é porque que eu estou rodando, eu estou escrevendo o x em termos do linha. Geralmente o livro escreve o linha em termos do x. Então, na verdade você tem que multiplicar pela inversa aqui dos dois lados, mas a inversa é a transposta. E se você pegar a transposta, é trocar o sinal. Você pode escrever aqui. Então a inversa, que é a transposta, para esse caso, é trocar o sinal do θ. Aqui é mais, aqui é menos. Isso não é uma propriedade quando você faz uma rotação qualquer, não. Essa é uma propriedade quando você faz rotação com um dos eixos fixos. Então, você pode fazer, mas, e aqui fica uma dica, né, para você procurar já no Google, ângulos de Euler, e ver que, na verdade, com 3 rotações, você pega um eixo fixo, roda, outro eixo fixo, roda, outro eixo fixo, roda, com 3 rotações, sempre com eixo fixo, cada uma com eixo fixo, você faz qualquer rotação. Você pode desmembrar qualquer rotação em 3. Então, por isso que aqui qualquer rotação pode ser escrita em termos de 3 ângulos. Então, a gente já tem 4 mais 3. Então, tem 7. Isso. Então, mas ainda não acabou. E ainda tem mais transformações. Né? E todas as transformações que a gente falou até agora são mais ou menos fáceis de entender. São entre, quer dizer, no sentido que você não fez muita coisa. Você só trocou o referencial de lugar ou girou, né? Ou deslocou o relógio. Mas a gente ainda não discutiu a relação entre quando o referencial inicial tem movimento com relação ao outro. Então isso aqui eu vou chamar de isotropia do espaço-tempo. Oi? Esse aqui a gente não tinha falado até agora. Mas isotropia do espaço-tempo, no final dos contos, é dizer que se esse cara é inercial, esse também é inercial. Na verdade aqui é mais comentários aqui. A relatividade restrita é mais bonita, é mais, de certa forma mais fundamental, que essa questão deles se moverem, eles terem esse movimento relativo, e os dois serem inerciais, é mais fácil de compreender do que Newton, porque Newton você precisa da equação dinâmica. Você precisa da segunda lei de Newton, falar o cara está movendo, ele não tem força e tal. Aqui ele sai simplesmente por aquele conceito, aquele invariante, todas as soluções ali, se um é inercial, se aquele ds² fica invariante quando você tira, você pega um referencial inicial, faz uma transformação nele, e não muda aquele ds², então o seu resultado ainda é o referencial inicial. Então, digamos, essa relação deles se moverem, está aqui, do mesmo jeito que rotação, do mesmo jeito que está em relação, tudo está no mesmo pacote. Então isso aqui é mais interessante. Isso aqui seria uma rotação no espaço-tempo, no eixo t e x, e não no eixo xy e zy ou zx. Essa que é tx, ty, tz, ou rodando. Vamos ver. Mas como é que esse negócio tem relação com isso? Vamos entender, com eles estarem se movendo.
Então você tem uma referência inicial, outra referência inicial, e aqui uma partícula se movendo, os dois observando essa partícula. Esse cara tem velocidade de v uniforme com relação a esse. Os dois são iniciais. A gente já sabe. Né? Então a gente já sabe, tem uma coisa aqui que vai dar o gancho para. Estou falando que é tipo uma rotação no tempo, no espaço e tempo, é porque os DTs não podem ser iguais. Esse é o nosso argumento que a gente fez lá no começo, tá? Que do tempo não ser absoluto, quando esse cara tem movimento com relação a esse. A gente já sabe que tem que mexer no T. Até agora a gente não mexeu no T, só mexeu com translação, trivial. Né? E o DT era o DT'. Né? Então aqui o nosso DT não pode ser DT'. Então aqui, o que a gente já sabe? Né? É, digamos, a trajetória do K' para o K é essa daqui. Então eu vou dizer assim que eu fixei que em T esse cara está observando o outro e o sistema físico. Né? Ele observando o K', ele fixou que o T dele é 0 quando o K' passou aqui por ele. Né? O K' vem aqui, passa, tal. Aí ele dispara o cronômetro. Que em T igual a 0, o K' estava em x igual a 0 para o K. Né? E vamos supor que também que eles cronometraram o relógio. Né? Quando eles passaram, um olhou para o outro, os dois apertaram o relógio. Então quando T é igual a 0, T' igual a 0. Isso aqui vai simplificar nosso resultado para ficar padrão. Só isso. E foi embora. Ele só tem movimento escolhendo o x. Poderia fazer um negócio mais geral, mas isso aí é complicar. Né? Mas como se você faz no eixo torto, você antes, para achar essa relação deles, eu não vou fazer direto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu original, fazer uma rotação nele, porque eu sei que o rotacional também é inercial, para eles ficarem apontando na mesma direção. E aí, pronto. Né? Aí eu faço. Aí que eu quero dizer assim, o que eu estou fazendo aqui escolhendo x, eu não estou perdendo nada. Então o y não muda, o z não muda, aqui a mesma coisa. Né? Então assim, o dx dy quadrado aqui, dx dz quadrado já joguei fora. Então a queda de igualdade desse quadrado é isso. Então, eu tenho que resolver isso. Para esse ficar diferente desse, que eu já sei, então automaticamente isso tem que ser diferente disso. Então assim, qual a transformação que deixa a diferença de quadrado e variante? E eu quero essa transformação de um jeito, parametrizar de um jeito que quando eu pego o parâmetro 0, eu não fiz nada. Esse parâmetro é um parâmetro contínuo. Então eu posso sair, vamos fazer ele andar muito devagarzinho ou andar mais rápido. Então a solução é simples. É tipo aquelas matrizes de rotação, só que com hiperbólicos. Né? Porque hiperbólico, se a soma, o que deixa a soma fixa, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a x' ao quadrado mais y' ao quadrado. É o que estava nos dados anteriores, é uma rotação. Então x é cosseno θ x', mais menos seno θ y', y é cosseno θ y mais seno θ x'. Né? Então você pega a soma dos quadrados e fica fixo. Para a diferença dos quadrados tem que ser hiperbólico. É simplesmente só verificar. Né? Então pega esse cara daqui ao quadrado, subtrai daqui o quadrado. Repare que logo, vamos pegar logo o cruzado. O cruzado vai ter cosseno e cosseno hiperbólico, aqui vai ter seno e cosseno hiperbólico, a diferença duas vezes, né, vai cancelar. Aí você vai ter esse ao quadrado, vai ter, vamos pegar esse aqui primeiro, esse aqui ao quadrado, menos esse ao quadrado. Cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico é 1, então vai ficar x' ao quadrado. Aqui você vai pegar esse daqui ao quadrado, menos esse ao quadrado. Então tiro menos evidência, então ficou cosseno menos parênteses, né, cosseno hiperbólico ao quadrado, menos seno hiperbólico ao quadrado, fecha parênteses, o c quadrado, t quadrado. Então, cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado dá 1, ficou certinho, só olhando. Então por isso eu disse que uma rotação, né, no espaço-tempo, estou botando rotação em aspas, e seria uma rotação como se fosse com ângulo imaginário, uma coisa assim. Só que não é rotação de seno e cosseno, é seno e cosseno hiperbólico. Se escrevendo de jeito matricial, é assim. Então não mexeu em x e y e z, e digamos rotacionou, né, o t e x. Claro que você fez aqui entre t e x. Esse cara chama de lambda. Essa aqui é uma transformação de Lorentz, eu vou falar. Mas entre x e t. Você pode fazer entre t e y, t e z, não tem problema nenhum. Mas aqui uma propriedade importante, isso aqui também não é geral, só quando você está fazendo entre t e um eixo só. Não é, você pode fazer aquele vetor v poderia ser torto, né? Poderia ter componente x e y e z. Mas aqui tem esse tipo de ângulo de Euler também. Mas ok.
Eu quero dizer assim, que a inversa dessa matriz é menos, é o psi de menos, é o lambda de menos psi. É só verificar aqui, multiplicar as duas e vai ver que ele dá 1, por exemplo. Esse vezes esse, que cosseno hiperbólico quadrado, menos seno hiperbólico quadrado, deu 1. Esse, aqui linha, coluna. Esse com esse seno e cosseno, com sinal de menos, aqui seno, cosseno com sinal de mais, cancelou. Esse, aqui, essa linha com essa coluna, deu seno, cosseno, cosseno, seno, cancelou. E essa linha com essa coluna, cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado, deu 1. Então deu certinho. Essa aqui é a matriz unidade, já deu para ver. Agora a questão é, a gente resolveu no braço, viu, digamos, como é que você pode descrever essa transformação dito que deixa aquele 10 quadrado invariante. Para que a diferença aqui, né, é que ao contrário das rotações usuais, que os ângulos são, digamos, limitados, o parâmetro do ângulo ele é finito, assim, ele é restrito. Então, θ vai de 0 a 2π, isso quero dizer, é compacto. Né? Esse psi não, esse psi vai de menos infinito a infinito, né? Porque o seno e cosseno hiperbólico não são periódicos. Mas ainda aqui falta relacionar o que a gente escreveu aquela transformação de seno e cosseno hiperbólico, mas o que isso tem a ver com a nossa física? Né? A nossa física era um cara e o outro andando, os dois observando alguma coisa. Né? Então tentar relacionar isso com o movimento relativo dos dois. O movimento relativo dos dois é dado por V. Né? Então esse psi você tem que conseguir escrever ele em termos de V sobre C, né? Porque é dimensional. Então, como é que a gente vai, para a gente achar essa relação mais fácil, vamos escolher um caso simples. Né? Então eles estão passando, um pouquinho pelo outro, eles poderiam estar observando alguma coisa, mas aqui eu vou escolher que os dois estão observando o K'. Então o movimento físico que o K está observando é o movimento K', então para ele o movimento desse corpo é VT. E o K' está no referencial próprio, ele está parado, então X' é 0. Lembrando que quando o T' igual a T, igual a 0, né, é quando o K' passa em X igual a 0. Então, para essa escolha, né, como é que fica a transformação que a gente tem? Né? Então o CT era aquele cosseno hiperbólico CT' e tinha o outro lá, o seno hiperbólico do X', só que X' é 0. O X, né, é o cosseno hiperbólico do X', que é 0, e o seno hiperbólico do CT'. Então no lugar do X eu botei VT. Então agora eu vou dividir essa por essa. Então vai cortar o CT', então aqui vai ficar tangente hiperbólico de π, vai cortar aqui o T, né? Então tangente hiperbólico desse πx é V sobre C. Então agora você tem uma relaciona o π com o movimento relativo dele. Então tangente hiperbólico é o V sobre C. Pronto. Então aquele negócio que hiperbólico não faz. Os outros, né, o θ é fácil entender o que é, né, que está acontecendo. Então você fala, fez a transformação, cosseno θ, seno θ e tal. Você olha o que está fazendo? Você rodou o eixo. Agora você fez aquela transformação assim, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Mas o que eu estou fazendo? Você está fazendo um andar com relação ao outro. Né? Mas qual aquele psi, no caso aqui de x, qual é a relação dele com esse movimento? Né? É isso aqui, tangente hiperbólico dele é V sobre C. Então volta lá, e agora só que a gente não tem a tangente, né? A gente tem as transformações escritas em termos de cosseno e seno. Mas é trivial, né? Porque como cosseno hiperbólico quadrado menos seno hiperbólico quadrado do psi é 1, se divide tudo isso por cosseno hiperbólico, vai ficar 1 menos tangente hiperbólico ao quadrado é igual a 1 sobre cosseno hiperbólico quadrado. Aí você inverte, né, isola o cosseno, tira a raiz, então cosseno hiperbólico quadrado é raiz de 1 menos tangente hiperbólico ao quadrado. E o seno? O seno hiperbólico você multiplica e divide pelo cosseno. Então é tangente vezes cosseno, o cosseno está aqui. Né? Então é tangente vezes cosseno, está aqui. Então é só voltar, no lugar do seno e cosseno escrever isso, no lugar do tangente escrever V sobre C. Então está aqui isso que eu fiz. Então essa daqui é a nossa transformação, escrita em termos de coisas que a gente entende melhor. Né? O referencial K, o K' e a relação entre os dois. Né? Então, como está escrito aqui, talvez não seja usual, mas esse aqui não é mais prático. Você observou alguma coisa com K'. O K' é o cara que está vendo a situação. Então, vamos para o K' o movimento é mais simples, por algum motivo. Aí você resolveu, você tem toda a informação no linha, mas agora você quer transferir isso para um outro referencial, onde para esse outro o K' está andando. Aí o K está observando o K' e o K' está observando o sistema. Né? O K' pega a informação
porque você transforma do K' para o K. Essa é a ideia aqui. Isso daqui, no final, são as transformações de Lorentz. Wow! Você pode escrever a inversa. O que eu quero escrever a inversa? Quero dizer, você pode escrever, vamos supor que você tem informação no K. Você quer passar tudo para linha. Então o K está observando alguma coisa, e aqui, para aquele fenômeno, o K está observando, e o K está observando o K' que está movendo para ele. Então como é que ele transfere o que ele mediu para aquele K'? É aqui. Então basicamente é só trocar o sinal de V. Por que só trocar o sinal de V? Porque como você troca para linha, para um linha e para linha e sem linha, é mais fácil pensar naquela matriz, né? A gente viu que a inversa da matriz é trocar o sinal do psi. Mas lembra que o tangente de hiperbólico de psi é V sobre C. Então se você troca o sinal de psi, você trocou o sinal da tangente, você trocou o sinal de V. Então é só trocar. Você pode resolver, né? Isolar aqui, isolar para resolver. Eu lembro que quando a primeira vez que eu estudei isso, acho que eu fiz assim, né? Dá para resolver que o sisteminha inverter esse sistema. A solução vai ser essa. Mas é muito mais fácil você ter a ideia de troca, bota a linha quem tem linha, tira a linha de quem tem linha e troca o sinal do V. Isso aqui, né? É até fácil entender também, se você não quiser essa matriz, pensar em termos de relatividade, né? Aqui é o K, aqui é o K'. Vamos supor que o K' está movendo para cá. Então, aqui a gente está vendo, digamos, do ponto de vista do K. O K' está movendo. Mas o K' também é uma referência inercial. Do ponto de vista dele, então assim, eles estão se afastando. Do ponto de vista dele, ele está parado, do ponto de vista dele. Então, do ponto de vista dele, o K está andando para trás. Se ele está andando para frente, o K está andando para trás. Do contrário. Então, se o K' tem velocidade de V para o K' o K tem velocidade de menos V. Né? Essa é a ideia aqui, então é só trocar. Acho fácil entender, né? Então, com isso aqui, vamos fazer o nosso primeiro intervalinho e já volta. Falou, pessoal!